Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do InterHCast. Eu sou o Nari. Eu sou o Guilherme. E hoje a gente tá aqui com o Alex. Fala, oi Alex. E aí, Alex? Oi, tá joia? Tudo bem? O Alex tá lá da Dinamarca e ele veio hoje aqui contar um pouquinho da experiência pra fechar com chave de ouro essa segunda temporada que foi muito boa. Então, vamos lá pra entrevista, Alex. Fala um pouquinho sobre você. Então, eu já sou médico veterinário, já sou formado, formei em 2022 e trabalhei por 2 anos no Brasil como veterinário e agora vim parar aqui na Dinamarca para fazer esse intercâmbio. Estou fazendo intercâmbio numa fazenda de gado de leite. Perfeito. Alex, falando do seu curso de formação, você teve influência de algum familiar? O pessoal já era veterinário da sua família? Como que foi, assim, para você escolher o seu curso de formação? Então, eu acho que é mais ou menos igual todas as pessoas. Desde pequeno a gente é influenciado, né? A gente viveu entre os animais. Meu pai sempre trabalhou em fazenda, então influenciou bastante. Então, sempre tive esse contato com os animais e eu acho que foi... não tinha outra profissão para me seguir. Só tinha a veterinária, não tinha outra que eu me encaixava muito bem. Então, foi mais ou menos nesse princípio. Ah, legal. Teve a influência do pai, assim, familiar, então, né? Desde pequeno. Contato, né, Alex? Sim. Perfeito. Principalmente meu pai. E durante a graduação, assim, Alex, você trabalhou com mais áreas? Você sempre trabalhou com bovinocultura de leite? Como que foi, assim, para você escolher a área que você ia querer trabalhar? Então, a primeira coisa que apareceu para mim foi pequenos animais. Então, eu trabalhei bastante. Durante a faculdade, eu trabalhava com pequenos animais, clínica de pequenos. Então, eu tenho bastante experiência com cães e gatos. Mas eu trabalhei uma parte também com o hospital da faculdade, que era de grandes animais. Aí era atendimento de bovinos e equinos. Aí é mais clínica e cirurgia, não tem tanto essa parte do gado de leite. Eu estou trabalhando aqui agora. Então, a minha maior experiência foi com pequenos animais, mas também nunca descartei trabalhar com grandes animais, com vaca, com equino. Nunca tive esse preconceito, nem nada não. Talvez até um dia eu volte a trabalhar com pequenos animais, ainda não sei. Legal. É bem engraçado porque a maioria do pessoal de veterinária, geralmente eles têm essa tendência a querer mais trabalhar com pequenos, né? Porque a própria faculdade ela vai te empurrando os pequenos animais. E como que foi essa troca de pequenos para grandes, assim, Alex? Foi alguma coisa assim que você já tinha trabalhado com seu pai mesmo, realmente com bovinos? Ou foi ali alguma disciplina que você teve que você achou interessante? O que despertou o interesse para você trocar ali? Não, eu já tinha trabalhado com meu pai, né? Já tinha trabalhado no hospital, igual eu falei. Mas não foi um choque tão grande assim, porque eu já estava acostumado. Então, para mim foi bem tranquilo. Perfeito, legal. E falando do processo agora, né, Alex, o que fez você, o que gerou a vontade de fazer um intercâmbio, de querer entrar dentro do processo? Você já conhecia a Dinamarca? Como que foi, assim, a ideia de dar o início ali ao processo de intercâmbio? Então, eu sempre tive essa vontade de viajar para fora do Brasil. Não era a Dinamarca em si, mas foi a oportunidade que eu tive, né? Então, eu abracei. Então, desde pequeno, eu sempre quis viajar, né, para fora. Foi a minha primeira vez saindo do país, nunca tinha saído. A primeira vez andando de avião, voado. E já peguei 4 voos uma vez. Nossa, já tem mais voo que eu já matou a vontade que Pra ficar sem vontade. Tem jogo de vontade. E aí, Mas é isso, era desde pequeno, eu sempre quis sair, sempre quis aprender inglês, que eu acho bem importante, principalmente nessa área da veterinária. Eu sei que o profissional que sabe se comunicar em inglês, ele está bem à frente dos outros.
Então, esse é o principal que eu quis fazer no intercâmbio. Perfeito. E a respeito do processo, Alex, desde quando você iniciou até o seu desembarque na Dinamarca, foi tudo tranquilo? Como que foi o processo e tudo mais? Deu tudo certo na questão do processo? Então, foi bem tranquilo. O mais difícil foi a viagem, que ela é bem longa. E como foram 4 voos, eu tive que fazer umas escalas que eu tive que esperar bastante tempo no aeroporto, acho que de São Paulo, eu esperei umas 12 horas. Caraca. Então, isso foi o mais cansativo. Mas assim que eu cheguei aqui na Dinamarca, das meninas que já estavam aqui me buscou no aeroporto. E, se eu não me engano, é 1h30 do aeroporto até na fazenda. Então, depois disso, foi bem tranquilo. Desceu em Copenhague mesmo, Alex, aí na Dinamarca? Não, eu desci em Billund. Ah, legal. Aproveitando sua chegada, como foi essa recepção no novo país, na sua nova casa temporária? Então, eu gostei bastante. Aqui onde eu estou, nessa casa, eu moro com 2 romenos e um brasileiro. Então, eles foram bem acolhedores, assim, não tive nenhum problema, até hoje não tive. E me receberam muito bem. Foi como se eu morasse aqui há muito tempo. E a respeito do seu alojamento, Alex, você falou que tem ali um pessoal, tudo, como que é no alojamento? Tem toda a estrutura que você precisa, tem o seu quarto e tudo mais, como que é dentro do alojamento aí? Não, tem tudo. É tudo mobiliado, né? Não precisei comprar nada. Questão de cozinha, panela, essas coisas, já tem tudo também, que os meninos já estão aqui há muito tempo. Então, também não precisei comprar nada. No meu quarto tinha uma cama, que era um sofá-cama. Mas isso foi no primeiro dia eu dormi nele, no outro dia o meu chefe já comprou uma cama nova e foi bem tranquilo. A casa é toda cheia de aquecedor. O meu quarto tem um banheiro só para mim, então Que beleza. é bem aconchegante, não tem nada para reclamar. Que bom, fico feliz. Essa parte do alojamento é importante, né? A estrutura e tudo mais, né? E como foi as primeiras impressões do país? Tipo, teve alguma coisa que te surpreendeu muito, assim? Uma coisa que eu não sabia e que eu achei muito estranho é que eles bebem água de qualquer torneira. Qualquer lugar é filtrado, assim. Para mim foi bem estranho, mas depois eu vi que é bem comum, que aqui a água é muito bem tratada e eles não têm esse preconceito. Então isso foi bem estranho para mim, porque não tem tipo um filtro em todo lugar que vai, em um lugar público, não tem um filtro. É só a torneira Então, mesmo. beber água da torneira, até água do banheiro, público. Então, para eles é normal e agora eu já estou acostumado, mas ainda é meio estranho. Foi um choque, assim. E outra coisa é que eles são um pouco mais fechados, mas quando você vai pegando confiança com eles vão pegando confiança em você também. E eu acredito que mais para frente isso vai ser bem tranquilo também, mas de início foi isso. Porque tem coisa ainda pra ver, né, Alex? Como você tá há 2 meses só, né? Às vezes você vai ver mais coisa diferente também. Tem tempo. Com certeza. E a respeito da comunicação, Alex, como que foi quando você chegou? Tá melhorando? Como que é ali o dinamarquês falando inglês? Então, aqui os 2 rapazes que moram aqui falam inglês, os 2 romenos. Então eu consigo comunicar bem. Os meus chefes também falam inglês. O meu inglês não é muito bom, mas ele era bem pior. Perfeito. Agora ele já é ruim. O que importa é ser entendido. Tá evoluindo. Melhorando. Todo dia eu melhoro, todo dia eu aprendo uma coisa. Então, eu acho que o intercâmbio ele é importante por causa disso, né? Porque você vai aprendendo uma coisa todo dia e vai melhorando. Perfeito. Então,
ou eu uso tradutor, ou eu pergunto os brasileiros que já moram aqui há mais tempo, mas eu consigo me comunicar bem. Ai, que bom. Até no aeroporto, que eu nunca tinha ido, nunca tinha pisado no aeroporto, eu consegui, então eu acho que isso é importante também me adaptar. Não, perfeito. E já teve casos de você ter que conversar com pessoas de fora da fazenda? Algum mercado que você foi? Como foi isso? Todo dia quase. Hoje, inclusive, eu fui no mercado, aí eu vou na academia, né, então eu passei no mercado, depois eu tive que comunicar, né, então Sim. já fui a algumas festas também, que tinha pessoas que eram dinamarquesas, Legal. então você acaba tendo que se comunicar, você é forçado Sim. Aham. a aprender, né? Sim. Então ajuda bastante. Está sendo entendível para você e para quando você conversa, você consegue conversar normal. Esse é importante, né? Esse é o mais importante, porque se você não conversar, você não consegue desenvolver a língua. Sim. Então, acaba que quando você está no Brasil, você acaba procrastinando e fica de lado. Então, você pode até aprender, mas vai demorar mais tempo. Então, quando você tem pessoas o tempo inteiro falando inglês, é muito mais rápido. Perfeito. E Alex, falando da sua rotina aí, como que é a questão de distância do alojamento para a fazenda? Como que é a sua rotina durante a semana e tudo mais? Então, é bem perto, ó. Não chega a dar 100 metros Ah, legal. a minha Isso casa. é bom demais, né? Então, coisa de 2 minutos de pé, eu chego lá bem rápido. Agora, a rotina foi um pouco difícil para acostumar, por causa do fuso horário. Então, como são 5 horas a mais, foi bem difícil na primeira e na segunda semana, mas agora eu já me adaptei. Perfeito. Os meus horários aqui, eles são divididos em 9 dias. Então, 3 dias eu trabalho de manhã e à tarde. Depois, 3 dias eu trabalho só à noite. E depois eu tenho 3 dias de folga. Legal. São Carga horária diferente, Hoje foi né? meu último dia de manhã e à tarde. Amanhã eu começo à noite e depois 3 dias de folga. Legal. E na sua folga, ô Alex, o que você costuma fazer? Eu sei que está há pouco tempo ainda, né? Está conhecendo, mas o que você costuma fazer nos seus dias de folga? Já pegou para fazer uma viagem na região ali? Já chegou a sair da Dinamarca também? Na região já viajei, já fui na praia, já fui num evento de vikings também, foi bem interessante. Mas eu nunca não saí da Dinamarca ainda. Acho que eu vou esperar um pouco mais de tempo. Mas eu encontrei uma amiga aqui, inclusive foi no segundo dia, que ela simplesmente pegou a gente aqui que ela acabou de chegar e levou para conhecer. Fez o tour. Ela ajuda bastante. Legal. E foi difícil se acostumar com essa rotina? Porque é uma rotina bem diferente daqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, como eu falei, foi difícil nas primeiras 2 semanas, porque é bem cansativo. Sim. A viagem e a mudança de horário. Mas em relação ao serviço, a rotina das atividades no serviço foi bem tranquilo. Acho que foi mais adaptação do que fazer e do fuso horário. Ô Alex, e a respeito das atividades que você realiza aí na fazenda, como que foi passado para você? Eles explicam para você até você entender ali o que você precisa fazer? Como que é essa parte deles passarem suas funções ali na fazenda? Então, no contrato que a fazenda me mandou, estava bem definido o que ia ser feito. Então, quando eu cheguei aqui, como tinha mais brasileiros, foi mais fácil eles me ensinarem o que era para ser feito. E se tivesse algum detalhe que não tivesse um brasileiro perto, eu perguntava, um dos romenos ou então o próprio chefe. Então, foi bem definido
desde o início, desde o contrato que me mandaram. Legal, perfeito. E a respeito da parte de bovinocultura de leite aí na Dinamarca, você que já tinha mencionado que já trabalhava, já tinha visto isso no Brasil, viu muita diferença na parte de ser em outro país e tudo mais? Tem bastante diferenças, principalmente em relação à tecnologia, que tem bastante. Eu não tinha muito contato com essa área de produção grande de Grande leite, escala, né? porque a minha cidade era bem pequena, então eu acabava vendo pequenos produtores de leite. Então, aqui são 850 vacas em lactação. Então, é um salto muito grande e que demanda uma tecnologia maior. Então, acaba tendo algumas coisas que eu nunca tinha visto no Brasil, mas eu sei que existe no Brasil, mas eu nunca tinha tido o contato. Então, eu acho que principalmente tecnologia é muito diferente. Legal. Pode-se dizer então ali que você está aprendendo algumas coisas diferentes, né? Que você vai poder levar para o Brasil ali, Alex? Com certeza, Perfeito. bastante coisa. Quais são as atividades assim, que você faz durante o seu dia na fazenda? Então, aqui, a principal atividade é o manejo das vacas, a ordenha das vacas e cuidado com os bezerros, porque nasce bastante bezerro, praticamente todo dia nasce 1 ou 2 bezerros. Então, também depende do horário que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando de manhã e à tarde, é mais um manejo com as vacas. E à noite pode acontecer de você fazer um manejo com os bezerros também. Mas também depende da demanda da fazenda. Pode ser que o chefe precise que você faça outras atividades. Então, varia bastante. Mas o principal é a ordenha das vacas. Tem alguma coisa que você gosta mais de fazer ou que você não gosta de fazer, que você fica torcendo para não ser sua vez? Como são 850 vacas, Nossa. acaba que vai ficando bem cansativo você fazer ordenha. Sim. Mas eu acho que isso foi mais no início. Agora, como eu já acostumei, parece que passa bem rápido. Então, mesmo depois que acaba a ordenha, eu consigo fazer outras atividades da fazenda. Mas é bem cansativo, assim, porque é a mesma coisa todo dia. 850 vezes. E é cerca de 5 horas fazendo a mesma coisa. Ô Alex, e a região que você está aí da Dinamarca, qual que é a cidade mais perto? Como que é a região? É perto de praia, né? Que você falou que você já foi ali na praia uma vez. Como que é a região que você está? Então, o nome da cidade aqui é Hoya. Perfeito. H-O-J-E-R. Então, ela é uma cidade que fica 5 km daqui, é onde eu vou fazer academia, mas é uma cidade bem pequena. E tem uma cidade maior que é perto, que chama Tunda, que é T-O-N-D-E-R. Essa é bem maior. Mas a praia, se eu não me engano, fica bem perto, deve ser uns 15 ou 20 minutos. Perfeito, nossa, isso é legal. Praia na Dinamarca não é problema, são todas muito perto. E como que é a sua ida para a cidade, ô Alex? Como que você está se locomovendo? Então, o nosso chefe aqui disponibilizou um carro pra gente. Muito bom, hein? A gente só organiza que horário que vai pegar e quem vai pegar e que hora que vai voltar. E esse carro é só para os intercambistas, então é basicamente pelo carro. Mas eu já fui para academia de scooter, que é Que legal, Martinha. geralmente vou de carro. Legal. Mudando um pouquinho a direção, você conseguiu manter sua alimentação igual no Brasil? Ou tem alguma coisa que mudou drasticamente? Porque querendo ou não, outra cultura, são outros alimentos, né? Não é tão fácil achar as coisas no mercado. Eu mudei um pouco, mas assim, por exemplo, feijão até hoje eu comi. Normal. Vai fazer 2 meses que eu tô aqui, até hoje eu não comi, mas tem. Sim. Só que é diferente, vem Enlatado. Já ouvi um falar que não é muito bom. A alimentação é praticamente a mesma. Não,
tem as comidas dinamarquesas, né, típica dinamarquesa, mas se você quiser manter a alimentação igual ao Brasil, ou quase igual, dá para manter. Perfeito. E geralmente, assim, as refeições que você faz, você cozinha sempre na casa, mesmo no alojamento? Você leva um lanche para comer no dia? Como que é a sua alimentação ao longo do dia? Não, eu mesmo faço a comida. Eu gosto de fazer marmita porque facilita bastante. Então, às vezes, entre eu trocar o meu período de manhã e tarde, eu só esquento a marmita, como e às vezes tiro uma soneca. Eles falam que é uma refeição meio rápida, né, Alex? Essa refeição do meio-dia, assim, mais bem... rápido. Então, eu mesmo que preparo. Às vezes eu levo alguma coisa para comer na fazenda. Querendo não tá perto ali do alojamento também, né? Tipo, deu fome ali, você tava pertinho, né? Muito perto. Então, Não, não tem escapatória. E a respeito de hobby, assim, você tinha falado, tá fazendo academia, ou Alex, tem alguma outra coisa que você viu que dá para fazer? Algum esporte ali que você consiga entrar em grupo? Como que é essa questão? Então, lá onde eu faço academia é uma escola. Eu já vi a respeito aqui que lá tem vários campos de futebol. Legal. Mas eu vi a respeito, parece que eles jogam bastante handball e badminton. Mas eu não gosto. Mas eu vi que tem a oportunidade de participar, se quiser. Legal. Porque às vezes nesses lugares você encontra às vezes um grupo, né? Geralmente, às vezes fazendo algum esporte ali que você gosta, às vezes faz amizade, né? Eu gostaria de jogar um futebol. Não é forte. Eles são bem fechados, então eu acho que eu teria que ter mais tempo de Dinamarca, não sei. Às vezes você vai aprendendo a lidar ali, com certeza, você vai entendendo como eles pensam, né? Fica até mais fácil para se aproximar às vezes, né? Aí vem agora a minha pergunta favorita. Você já sofreu algum perrengue na Dinamarca? Já passou por alguma coisa assim que na hora você surtou, mas agora tipo você ri? Então, perrengue assim, não. Mas no primeiro dia que eu cheguei, a menina que ia me buscar, ela falou que ia estar num carro branco. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu não sabia nada, né? Então, eu saí do aeroporto e vi um carro branco e não tinha ninguém dentro do carro branco. Mas tinha uma moça dentro do aeroporto. Então, eu cheguei e perguntei para ela se o nome dela era o nome da menina que mora aqui. Aí ela me respondeu, não sei se era inglês ou dinamarquês, e eu não entendi nada. Então, essa foi a única coisa que aconteceu, assim. Mas depois eu encontrei ela, mandei uma mensagem e encontrei. Mas perrengue, assim, não. Até porque tem muito brasileiro, né? Então, ajuda bastante. Legal. Vocês têm um grupo de brasileiro aí, Alex? Como que é essa questão, assim, brasileiros que estão na região, às vezes numa cidade mais próxima? Como que você conseguiu contato com os brasileiros? Tirando o que está na sua fazenda, né? Então, tem um rapaz que mora comigo que ele chegou uma semana antes de mim. E tem a menina que eu falei que quando eu cheguei, no outro dia ela já pegou a gente aqui, já saiu andando aqui na Dinamarca. E agora eu já conheci bastante brasileiro que já está aqui há mais tempo. Então, não tem um grupo assim, tipo um grupo no WhatsApp, mas tem um grupo de brasileiros que conhece mais brasileiros. Sim. Um vai apresentando o outro ali, né? Vai juntando ali. Não, mas é legal, principalmente se encontrar gente que está há mais tempo, né? Para te passar, às vezes, algumas recomendações e tudo mais. A respeito de viagem, Alex, você está planejando, né? Porque é legal na Dinamarca que você consegue viajar bastante também. Você tem alguns países que você já tem vontade de viajar? Como que está esse planejamento para fazer algumas viagens ali? Então, já me perguntaram isso. Eu não planejei assim o país que eu quero ir, mas, por exemplo, eu quero ir num estádio de futebol. Então, pode ser em Paris, pode ser em Não importa o país. Tem muito. É local. Gostaria de ver a Aurora Boreal, que é bem bonito. Então, você sabe mais ou menos qual país que já mas tem não isso? planejei isso. A parte da Aurora Boreal?
legal? Você sabe algum país ali para cima que tem, ó, específico? Então, eu vi que aqui na Dinamarca é possível ver, Que mas legal. dependendo do tempo Sim. e de onde você está, você não consegue ver. E a outra eu acho que é Noruega, Sim. Que é um pouquinho mais para cima, né? que é bem bonitinho. E assim, para quem está pensando, por exemplo, Alex, em fazer um intercâmbio, o que você acredita que seria uma coisa às vezes legal da pessoa saber? O que você falaria para alguém que está em cima do muro a respeito ali de fazer ou não um intercâmbio? Você teria alguma dica ali para falar para essa pessoa? Eu acho que se a pessoa tem vontade, ela deve se preparar. Não deixa de vir, porque é uma experiência que talvez não vai voltar na sua vida. Por exemplo, para mim, eu recebi uma proposta de emprego como veterinário, muito boa no Brasil, mas como eu já tinha organizado tudo para vir, então eu acabei recusando, porque eu pensei, né, talvez é uma oportunidade que não vai voltar para mim, porque quando eu estiver mais velho, talvez eu não tenha a mesma vontade, ou, não sei, talvez seja outro momento da minha vida, né? Então, se você tem vontade de vir, se organiza bem e vem. Não precisa ser para a Dinamarca, pode ser para outro país. Sim, sim. Mas eu faria isso. Não, perfeito. E Alex, a Dinamarca em si, resumindo assim as primeiras impressões, é um país legal? Se te surpreendeu positivamente algumas coisas também? Suprir as expectativas. Sim, eu gosto bastante porque é bem organizado. Então, e é um país bem sério. Então, isso eu gosto bastante. É bem diferente de algumas regiões do Brasil. Principalmente isso, segurança, organização e a seriedade aqui eu gosto bastante. Perfeito. E pensa em fazer outros intercâmbios no futuro, quando for mais velho, Alex, para outras localizações às vezes? Sei que está no começo do primeiro ainda, né? Mas já passa ali, às vezes, Vai que? para outro lugar depois, às vezes no futuro? Então, a minha primeiro país que eu queria ir era para os Estados Unidos. Foi até onde eu apliquei. Sim. Mas a primeira oportunidade que apareceu foi a Dinamarca. Então, talvez no futuro eu gostaria de visitar os Estados Unidos. Quem sabe fazer um intercâmbio, trabalhar lá, não sei. Sim. Legal pensar, fazer um planejamento às vezes para o futuro, né? Ainda mais nos Estados Unidos que eles aceitam pessoas mais velhas também, é até mais voltado para essa parte. Você já tendo feito ali um intercâmbio, já tendo praticado inglês, para se adaptar ali nos Estados Unidos foi muito mais fácil, né, Alex? Sim. Principalmente no inglês, né? O inglês ajuda bastante. E assim, te surpreendeu a parte assim, do inglês que você já tinha quando você chegou? Você acredita que você já tinha uma noçãozinha e foi importante você ter uma noção quando chegou assim do inglês? É importante, porque na minha escola mesmo eu não aprendi praticamente nada, foi bem básico. Então, eu fiz um curso antes de vir, acho que fiquei cerca de 1 ano e alguns meses. E mesmo assim, era um inglês não tão bom, porque você acaba não praticando todo dia. Sim. Então, eu gosto bastante porque eu tenho contato todo dia. Não, perfeito. E assim, voltar com ele, você volta muito desenvolvido, mas a gente sabe que assim, falando bem, pelo menos quando você chega, ele já ajuda muito na adaptação, né, em entender a sua função e tudo mais para se comunicar, né? Isso. É importante falar. Eu falo errado, você vai aprendendo. O importante é se fazer entender, né? Você aprende a se fazer entender, às vezes, até de forma mais fácil ali, né? Até em sinais, às vezes. Entendi que entendeu. Seria assim. Depois você vê se dá certo, se que tá errado. Você tem interesse de aprender um pouco de dinamarquês também? Eu gostaria, mas parece que é um idioma bem difícil. Então, eu acho que eu vou focar primeiro no inglês. Quando eu tiver um inglês bem sólido, talvez eu pratique um pouco de dinamarquês. Porque a maioria dos empregos que tem aqui é voltado para pessoas que falam dinamarquês. Então,
você for buscar uma oportunidade aqui dentro, você vai precisar saber pelo menos o básico. Já sabe alguma palavra, Mas- alguma coisa? É só aceitar. É muito difícil, né, Alex? Eu nem fiquei esquentando a cabeça para aprender, porque Eu vou focar no inglês, né? então, Vamos no que eu vejo eles falando, não tenho vontade de aprender, não, por enquanto. Mas assim, com o inglês só, você consegue se virar tranquilo, né? Assim, em qualquer lugar praticamente você for, você vai conseguir se comunicar, né, se souber o inglês, né? Sim, com certeza. Para finalizar, Alex, tem alguma dica pro pessoal que tá em casa? Alguma coisa que a gente não falou que você queria complementar? Venha com a carteira de motorista, Boa. já tirar, vai te ajudar bastante. A carteira de motorista é uma boa dica, né? Porque às vezes consegue ali pegar um carrinho para fazer alguma coisa, né? Já ajuda bastante. Se eu não me engano, a carteira dura 6 meses aqui e você depois tem que fazer uma renovação. Aham. Olha. Mas você pode ficar 6 meses com a do Brasil. Agora, se você não tiver, eu acho que você tem que falar dinamarquês para tirar. Você vai ter que fazer a autoescola daí, né? Não é tão fácil. Legal. Aí é difícil. Perfeito. Alex, obrigado, viu, pela atenção, pelo bate-papo, foi bem legal. Aproveita muito aí o seu intercâmbio, né? Tá no comecinho, ainda tem um tempinho ainda pra você ficar. E quem sabe a gente fala aí, quando você estiver no final aí, pra contar mais histórias aí, quando você estiver no finalzinho. Certo, obrigado a vocês. Perfeito. Para o pessoal que está em casa, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter acompanhado essa segunda temporada do InteragaCast. Sigam a gente no Instagram, @intercâmbioagrícola. Sigam o Alex, se você quiser deixar seus Sim, Instagrams, sim. que você tem dois, né? Você tem um que é o seu e o outro que é sua rotina Profissional. Dinamarca. É isso. Se quiser falar, Criei só para postar coisa da Dinamarca. Legal, se legal. quiser falar os seus arrobas por aqui, pode falar, tá bom? Para o pessoal seguir você. O meu pessoal é @alex._marques Perfeito. e o outro é Vecna Marca, tudo minúsculo. Sigam ele, galera. Perfeito. Segue ele lá. Mais gente. conteúdos. E muito obrigado por ter participado novamente, muito obrigado por ter Alex. assistido e até uma próxima. Até mais, Alex. Obrigado. Por nada, até mais. Tchau.